Maravilha, maravilha. Então, estamos aqui na live 7 do Movimento Anticurioso. O tema de hoje, literalmente, é ouvir e praticar, né? Vou trazer um fundamento interessante aqui no próximo slide, mas é literalmente entender aonde a integradora precisa focar para conseguir realmente alavancar e crescer, focada no que mais importa. Na semana passada, né, a gente olhou para uma estruturação completa de criação de metas específicas e voltadas para o lucro, né, entendendo como que eu faço para reter volume de lucro, e a partir disso aqui eu começo a trazer minha métrica toda para que eu consiga chegar no objetivo, por exemplo, ali no caso da semana passada, de fazer sobrar 20 mil reais por mês no meu caixa. Aí eu posso transformar isso em novos investimentos, posso transformar isso em dividendos, posso transformar isso no que for mais interessante para minha empresa, ou simplesmente, né, caixa direto para poder ter mais longevidade, sem depender de vendas o tempo todo, né? E realmente, muitas vezes, gente, né, apesar da gente trabalhar aqui constantemente trazendo informações, nem sempre o que falta é informação, né? Muitas vezes o que falta é, de fato, vocês chegarem num cenário como esse aqui, num evento como esse, numa live como essa, chegar aqui, entender o que tem que fazer e fazer, né? Então, realmente, eu preferi trazer uma visão muito mais prática, né, consolidada em o que tem que ser feito, do que simplesmente entregar um pouco mais de conteúdo, que é fundamental também, é necessário estudar, é fundamental o tempo todo, mas dessa vez eu preferi trazer uma visão mais intencional aqui. E para poder realmente a gente trabalhar e consolidar essa visão, né, eu trago um trecho de Mateus, né? E literalmente é o trecho onde Jesus comenta que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem sábio. Não estou me colocando como Jesus aqui, pelo amor de Deus, mas é entender a narrativa bíblica, né? Entender o que a gente consegue enxergar por trás disso aqui, né? A gente vive num mundo hoje que cara, e aí, Wagner, é bom demais? Opa, beleza, meu amigo, beleza. Bola. Vou deixar no. Rapaz, pega desprevenido. Não, tranquilo, tranquilo. Vou deixar no mudo aqui para seguir. Fica tranquilo. Valeu. E a gente fala aqui a gente está numa época da sociedade, né? Numa época do mundo, né? 2026, que, cara, o acesso à informação nunca foi tão fácil, né? Nunca foi tão simples, nunca foi tão trivial, né? Ter acesso à informação como a gente tem hoje, né? Não só porque o mundo já vinha crescendo dessa forma, mas é porque agora, cara, a inteligência artificial, você vai lá, pergunta, começa a desenvolver coisa, você pega uma velocidade de informação que é algo totalmente fora do comum. Só que a grande questão, sabedoria não está só em ouvir, sabedoria não está só em informação, sabedoria está em praticar, em botar em prática. As empresas que mais têm sucesso, é que eu não estou nem falando só de mercado solar, eu estou falando a nível Brasil, né, e a nível mundial, são as empresas que botam em prática. Os empresários que têm sucesso são os empresários executores. Não são os empresários que ficam só atrás da teoria ou atrás do novo processo. Eles botam em prática. Muitas vezes não tão bem, mas botam em prática. E vão errando e acertando e vão fazendo acontecer. E é isso que move, né, de fato, as montanhas. Então, a prática é a virada de chave, né? E crescimento exige fundamento, né? Então, quando esse trecho vem à tona aqui, está olhando para um trecho de Mateus, eu estou olhando para minhas palavras. Essas palavras são de Jesus. Cara, tudo que Jesus falou sempre teve fundamento. Então a gente precisa entender, cara, eu preciso olhar para o fundamento da essência do que eu estou fazendo e começar a praticar. Porque se eu começo a praticar baseado em fundamento, eu tenho resultado. Não é simplesmente, cara, e aí vou trazer uma literatura engraçada, mas não é simplesmente você achar que precisa ficar dando tiro para tudo quanto é lado. Não é sobre isso. Não é sobre você estar todo dia pensando, cara, o que eu vou fazer hoje para poder ter mais resultado? Cara, é você entender o que tem que ser feito, você saber o fundamento e você aplicar. E trabalhar todo dia focado nele. Porque é ele que vai trazer o resultado. Cara, pode ter dia que você não vai gerar lead. Pode ter semanas que você não vai fechar venda. E, cara, faz parte do jogo.
Faz parte do jogo. A questão é que você tem que continuar jogando e continuar trabalhando em cima de conhecimento que já está validado para poder ter resultados, senão você não vai conseguir alcançar. E aí, quando a gente avança aqui, a gente precisa entender primeiro a nossa dor central, gente. O problema de muito integrador, de novo, não é a falta de informação. Informação a gente tem aos montes. É a falta de foco, direção, constância e falta de prática no básico. Básico bem feito, galera. Básico bem feito faz muita diferença. Básico bem feito faz muita diferença. E aí, quando a gente se remete ao mercado solar, né, um ponto importante é entender isso aqui, ó. Pouca demanda não é azar, é um sinal de alerta. Guilherme, como assim um sinal de alerta? Cara, vamos lá. Se você tem pouca demanda, você provavelmente tem pouca venda. Se você tem pouca venda, você não tem caixa. Só que o ponto principal é, num mercado como o mercado solar, que é um mercado de serviço complexo, de alto valor, que quando a pessoa instala, ela tem um benefício super interessante, e todos vocês aqui sabem disso, eu estou trazendo retorno em cima da conta de luz. Contas de luz de 3, 4, 5 mil reais vão para 300, 200 reais. Cara, é um absurdo, a diferença é extremamente significativa. Então, o produto vale muito a pena. Vale a pena para residência, como é que para comércio, então, mais ainda. Então, a grande questão é, o produto vale a pena. Se você não tem demanda, significa que você também não tem indicação. Cara, e se você não tem indicação, meu querido, você está vivendo um problema gravíssimo. Gravíssimo. Então, esse sinal, ele traz o quê? Algo está muito errado na engrenagem, a captação e vendas estão muito ruins, o filtro está ruim ou a base está mal usada. Então, por exemplo, você está fechando venda eventualmente, só que você não utiliza dessa base para trazer mais receita para você. Moral da história, você vende e já procura a próxima venda. Só que a próxima venda, ela está do lado daquela venda que você acabou de fazer. A indicação ela é exatamente isso. Quando você cria uma narrativa clara, onde você prepara o teu cliente para a indicação e você conduz toda a trajetória desse cara até, de fato, o cliente te indicar, todos os clientes vão te indicar. A gente está muito acostumado, mas o cliente vai indicar se ele gostar. É claro que ele vai indicar se ele gostar. Mas se ele for preparado, se você tratar ele bem, se você entregar a qualidade, se você se conectar com ele, e você criar um bom relacionamento, qual que é a chance dele não indicar? É zero, pô. É zero. A grande questão é que toda venda tem que sair uma nova venda. E esse é o jogo. O processo tem que ser esse. Só que a questão que a gente precisa entender é também, não adianta a gente viver só de indicação. Não adianta a gente depender somente da indicação. Por que não, Guilherme? Porque se você depende só da indicação, muito provavelmente você vai ficar preso num ciclo de tickets pequenos, o que não é um problema para suprir sua necessidade básica. Agora é um problema para a sua empresa crescer. E é aqui que mora o segredo. Viver em outros canais é importante para você ter sustentação maior. A indicação serve para poder pagar as contas da tua empresa. E o restante, os outros canais, servem para fazer a sua empresa, de fato, crescer. Então, a gente precisa olhar para esse esforço em excesso no lugar errado e entender para onde que a gente tem que ir, tá? Então, por que essa conversa aqui, no final das contas, ela importa? Muito esforço com pouco tempo de retorno, né? Ou seja, a gente se taca em fazer 300 coisas diferentes, né? Conheço o Wagner aí pessoalmente, é cliente lá da Exact Force, mas sabe que é uma correria danada, né, Wagner? Tá para cima e para baixo o tempo todo, correndo para lá, correndo para cá. Semana passada o filho dele tirou uma folguinha aí, foi correria pra caramba, né? Fala aí. O garoto tá de férias ainda, cara. Deve voltar semana que vem ainda? só. Tá. É, correria, mas pelo menos deu para trazer uma vendinha lá do final de semana, né? Foi uma boa venda. Graças a Deus, como a Exact Forte, vocês trouxeram para a gente a venda, né? O cliente e tal. Por acaso era um cliente que ele me conhece há muito tempo, então facilitou bastante a venda. Legal. A primeira mensagem que eu troquei com ele foi assim: você é o filho da graça, né? Eu falei assim, sou, mas aí nem me liguei quem era. Depois eu fui lá aí eu falei, caraca, você e tal. Aí o meu concorrente já tinha mandado uma proposta para ele, mas ele disse, não, vou fazer com você. Então facilitou bastante, né? Mas vou te falar, isso é um negócio que você falou interessante, eu vou falar disso um pouco mais na frente. Mas nota que uma palavra foi muito importante aqui, a conexão que você teve com o cara.
É. A virada de chave foi nessa conexão. Foi porque você era Eu como conhecido por ele, vendedor, você tinha uma boa conexão, e aí esse processo trouxe a venda. eu como vendedor, eu tenho muito que melhorar, né? Eu sou bastante técnico, né? Porque né, eu trabalho com energia solar, eu estudo energia solar desde 2017, né? E Sim. montei a minha empresa em 2020, né? Então, tecnicamente, se eu for conversar com o cliente, eu passo muita confiança e tal, né? Só que os meus orçamentos precisam ter uma apresentação melhor. A maioria das minhas vendas, elas saem quando eu vou até o cliente. Quando eu mando o orçamento, é aquele básico, né? Mandou o orçamento, o cliente não fala com Ah, você não mais. tem como. Mas, Mas mas eu vou trazer isso aqui, cara. Qual que é o grande segredo do mercado solar? Isso já era uma coisa que eu tô no mercado desde 2013. Então, assim, eu passei por muita coisa, né? E isso nunca mudou. É uma realidade que sempre foi verdade. Na época que eu era integrador e na época que eu comecei a trabalhar com consultoria e hoje também, é sempre a mesma realidade. Não tem comparação a sua taxa de conversão quando você já conhece o cliente olho no olho. Não tem é, comparação. A diferença é gritante. Então, a grande questão é que muitas vezes vender, Wagner, não é sobre você ter uma retórica elaborada, não é sobre você ser o cara mais ali espertalhão, vou colocar assim, do local, é você ter uma boa conexão. O que faz diferença no mercado solar, gente, não é óbvio que, pô, você tem uma habilidade de venda, faz diferença que você sabe não falar algumas coisas que não precisam ser faladas. Você não precisa conduzir uma venda, por exemplo, como eu fazia lá antigamente. Levanta a culpa aqui, né? Eu sou engenheiro de formação. Então eu chegava ali, tinha época que a venda já estava fechada, o cara falava assim, não, pô, gostei, vamos avançar e tal. Eu começava, continuava explicando, e não parava nunca, porque eu queria que o cara soubesse tudo, o cara não estava entendendo nada. não, acontece muito isso comigo, cara. Acontece muito isso comigo. Eu tenho uma dificuldade realmente de fechar, né? Eu vou lá, o cliente já gostou de mim, ele já, né, ele tá falta, aí eu sempre fico assim agora. O que que eu faço, né? Que eu vou explicando, igual você falou mesmo, você vai explicando, o cliente está pronto, ele só precisa dizer, você dizer para ele assim, não, Não assina me aqui. ensinaram o que tem que fazer depois quando o cara fala que quer fechar, né? Pois é, não me ensinaram ainda esse pedaço, Esse né? negócio aí faz o quê? Mas é essa Mas, pegada. Então, voltando aqui para a apresentação, Wagner, muita energia gasta com lead ruim. Cara, isso aqui é uma coisa que eu vejo muito, né? A galera que investe muito em tráfego, a galera que investe muito em trabalhar vários canais diferentes, muitas vezes até a prospecção porta a porta, e tudo isso, cara, fica muito ligado em falar com muito curioso, né? Que chega do tráfego pago, porque as propagandas são as mais absurdas possíveis, né? é, E também o lead frio, que é um problema falar com lead frio? Cara, não é um problema falar com lead frio. A questão é que você falar com lead frio dá muito trabalho, é muito longo o processo para você fechar negócio. Então a é, questão é, como que eu faço para poder otimizar e canalizar a minha energia, muitas vezes como dono de empresa, vendedor da empresa, financeiro da empresa, comprador da empresa, e eu posso ficar falando aqui porque não acaba, né? Porque a gente faz um pouco de tudo. Então, a questão é que a gente realmente precisa ter mais clareza sobre o que é prioridade, o que não é prioridade. Porque. E aí me coloco também aqui, gente, no dia a dia também, às vezes eu estou aqui numa correria danada, tendo que resolver um monte de coisa diferente, eu vejo, não, peraí, cara, o que é foco aqui? O que eu tenho que garantir que vai acontecer hoje? Porque se eu não garanto que vai acontecer, se eu não estou focado em aonde eu tenho que focar, eu começo a olhar para um monte de coisa e aí vai TDAH para lá, TDAH para cá, e você está olhando para tudo, está olhando para lá e para cá, e quando você viu, você não fez o que precisava fazer. Que era botar a venda que era botar a venda para rodar, que era botar dinheiro no caixa, que era poder sustentar a tua empresa. Então você precisa voltar para o básico e olhar para o que você tem que focar. Né? Então, muito movimento sem progresso também não adianta nada. A gente pode se sentir muitas vezes, e é verdade, aqui eu estou falando de mentalidade, gente. Muitas vezes a gente está olhando, a gente se sente ocupado, a gente se sente cansado, e mesmo assim, no final do dia, você fala assim: caraca, mano, não fiz nada. Eu não fiz nada hoje. Essa é a sensação que dá quando você não tem progresso no teu dia. Quando você não se sente produtivo. Isso é normal, acontece com todo mundo o tempo todo, acontece comigo. Volta e meia também acontece. Já aconteceu muito mais. Hoje eu tenho mais maturidade para tomar decisões. Mas já acontecia com uma frequência brutal. Caraca, mano, porra, não fiz nada hoje, velho.
Parece que nada aconteceu e a gente precisa entender como colocar a nossa prioridade para fazer isso acontecer. Então, no final das contas, ó, já estava no slide seguinte, Wagner. O integrador, ele precisa saber vender. E, cara, vender é conexão, galera. Vender é conexão. Vou falar de novo, vender é conexão. O Wagner comprovou aí, né? Pegou um cliente do tráfego pago que a gente fez para ele, trouxe ali para, independente disso, não estou aqui vangloriando ou não, mas é o processo. Você tá ali para gerar volume, para poder aparecer mais. Apareceu para a pessoa certa, na hora certa, o cara estava interessado em fazer, ele sabia quem o Wagner era. Inclusive, o vídeo que ele colocou é ele que aparece, então isso também faz com que a notoriedade da empresa na região pequena comece a aparecer mais, porque pessoas da região com perfil de compra ou com perfil de talvez o interesse em solar, elas começam a ver teu rosto, né, porque é segmentado dentro do anúncio, então você começa a aparecer mais para as pessoas, daqui a pouco o Wagner vai estar rodando na rua, é aquele cara... só esperar, só esperar. Mas, brincadeiras à parte, vender não é empurrar, vender não é preço baixo, pelo amor de Deus. Vender é gerar confiança e vender é conectar valor com realidade. Cara, você entende a realidade do cara. Ó, a realidade do cara é essa: ele gasta 3 mil reais de conta de luz, ele tá ali gastando todos os meses e vai continuar gastando todos os meses. Essa é a realidade do cara. Você mostrou a realidade para ele. Você falou quanto custa o projeto. Você conseguiu provar para ele que o retorno financeiro imediato do projeto dele todos os meses já é extremamente significativo. O cara vai começar a botar R$ 2.800 no bolso todos os meses, fazendo um investimento que aquilo ali representa 3% do negócio. Então, você já conseguiu entender, ele já conseguiu entender que, comparado com qualquer outro investimento de mercado, energia solar é extremamente lucrativo e extremamente seguro ao mesmo tempo. Porque venhamos e convenhamos, gente. Tem sol todo dia. Sol tá ali todo dia. Faça chuva, faça sol, o seu sistema está gerando energia. Então não para de gerar energia nunca. Né? Um detalhe ou outro, falta de luz, como tem algum caso, mas não é um modo convencional em geral, né? Sempre tem geração de energia e retorno financeiro para o bolso do seu cliente. Moral da história: o cliente fecha quando sente confiança, clareza e segurança. São as 3 coisas que o cliente precisa ter para poder fechar negócio com vocês. Adianta você procurar um monte de gente ao mesmo tempo, colocar o melhor preço, fazer o que for, e não conseguir gerar confiança no cara? Adianta você gerar muito cliente, disparar um monte de mensagem, de proposta no Instagram, não, no WhatsApp, disparar, não conversar com as pessoas, não ter um contato telefônico, não ter um contato olho no olho. Adianta? Não vai dar certo. Você vai sentir pouquíssimo resultado para um esforço gigantesco, enquanto você poderia ser muito mais otimizado nos teus resultados, né? Então, moral da história, a gente precisa conduzir a decisão, né? O objetivo da venda é literalmente conduzir esse cliente para ele tomar a decisão. Então, as informações que você passa, os detalhes que você passa, a conversa que você quebra, o interesse genuíno em ajudar, tudo isso se soma. Né? Ironicamente, quando você pega um cara que é muito vendedor, é até ruim, porque a pessoa sabe tanto de estratégia de venda que ela está tão preocupada em concretizar a venda que ela esquece de fazer o contato, de fazer a conexão, de ser genuíno no que está fazendo. Porque quando a pessoa do outro lado sente que você está ali só para vender, irmão, você ganha aqui, ó, adesivão aqui, ó, vendedor, buf, e aí já era também, a testa fica marcada e você não consegue vender. Então a gente precisa olhar para uma realidade. Então quem conecta melhor vende mais. Moral da história: é sobre ser o cara mais elaborado possível? Não. É sobre ter a melhor conexão. E, cara, isso eu falo de uma experiência própria minha também, mas de outro integrador que é parceiraço meu, né? Trabalhou comigo na multinacional que eu trabalhei, a Engie, né? E depois saiu para ser integrador, está mais de 7 anos no projeto de integração na Prana Solar, lá em Lagoa Santa. E, cara, aquele moleque, ele faz amizade com qualquer pessoa, pô. Muito rápido, o tempo todo. Então, o negócio dele é fazer amizade. O resto é consequência. O resto é consequência. Vocês sabem do negócio de vocês mais do que ninguém. Vocês sabem como é que funciona a energia solar. Vocês sabem a vírgula do detalhe. Vocês sabem qual que é a melhor placa, qual que é pior, qual que é para lá, qual que é para cá. Tudo isso já sabem. Não é sobre quem sabe mais ou sabe menos. É sobre quem realmente consegue interagir com o cliente melhor. Conversar e realmente se conectar com o cara. É isso que faz diferença. Genuinamente, é o que mais faz diferença, ironicamente falando. Então,
geralmente quem... Pode falar, quer falar, meu querido? Pode falar, pode Ah, tá. falar. Eu estou considerando aqui o que você está falando aí. Realmente, eu acho que eu faço uma boa conexão com os clientes, a maioria deles. Depois que a empresa começou a crescer um pouco mais, a minha conexão pós-venda diminuiu. Porque eu estou sempre com muita coisa, né? Com muita coisa, e eu acho que isso está fazendo diferença, sim. Eu preciso realmente fazer um pós-venda eu mesmo com meus clientes depois. Na verdade, com os clientes da minha empresa, não é com os meus clientes, é com os clientes da minha empresa, porque nós somos 3 vendedores, né? Diretos e indiretos também, que tem a equipe de campo, que sempre vende bem a gente também, né? A minha Exato. equipe é, a minha equipe, cara, a minha equipe é muito boa. Os caras fazem uma explicação incrível para os clientes e tal, né? Então, tipo assim, acho que está faltando uma conexão minha com eles melhor. Massa, massa. É muito bom também. Eu vou trazer isso na sequência, porque no final das contas, a jogada é quando você entende que vender é se conectar e você entende que todas as vendas elas podem gerar novas oportunidades com mais fluidez, a gente consegue entender uma coisa: indicação não é sorte. E de fato não é. Indicação é conexão contínua. É você vender para o cara, é você tratar ele bem, é a sua equipe tratar ele bem, é você fazer uma boa entrega de usina, é você saber fazer todos os processos certos para poder gerar essa indicação e ter esse resultado acontecendo constantemente, né? Então, ter essa visão, né, faz com que você conectando melhor, você entenda o cliente, você conduza a conversa, você transmite segurança e você finalmente também sustenta valor além do preço. Porque quem compra é uma pessoa e quem vende também é. Então a conexão é essa a diferença. Eu não estou falando de uma venda transacional, onde a pessoa entra num site e compra um eletrodoméstico. Eu estou falando de um sistema de energia solar que vai ser instalado na casa do cara, assim como qualquer outra obra arquitetônica que ele fosse fazer, ele precisa contratar um arquiteto, ele precisa contratar um pedreiro, ele precisa contratar gente que vai prestar um serviço, é uma prestação de serviço. Então, serviço é contratado de pessoas para pessoas. Né? A minha esposa, por exemplo, né, ela tem uma empresa de serviço, e, cara, quando eu consegui identificar algumas naturezas, algumas semelhanças ali com o mercado solar e enxergar algumas coisas que tinham dado certo para ela no passado, a gente conseguiu condensar, né, todos os conceitos do que ela vinha fazendo, e, cara, hoje ela nunca vendeu tanto, porque de fato ela conseguiu entender que o jogo é atender muito bem a cliente conseguir repostar ela no Instagram, a cliente já receber um link para poder fazer a avaliação no Google, né, que foi uma coisa que eu falei contigo também, né, Wagner? Avaliação no Google de forma imediata, já avalia no Google, você já aumenta crédito, então as pessoas também te conhecem por outra plataforma, que por ali é tudo gratuito. Daqui a pouco vem também uma indicação, porque a pessoa te procurou no Instagram. Então, hoje, o Instagram para ela é um canal extremamente ativo e funcional, porque todos os clientes repostam ela constantemente. Agora, como é que você traz isso para a realidade do mercado solar? Existem algumas estratégias para a gente adotar, mas elas são extremamente parecidas. Elas estão muito ligadas na entrega da usina. Né? Quando você entrega a usina e você conversa com o cliente e comenta que a sua empresa ela sobrevive de indicações, ela precisa de indicações, ela trabalha nessa jogada também, assim como ele foi gerado eventualmente por indicação. Você precisa de novas indicações para continuar movendo o teu negócio, porque um negócio é um negócio de relacionamento. Né? Então a pessoa ela se sente, né, motivada a te ajudar, não porque você está botando uma arma na cabeça dela e falando para ela te indicar, mas porque existe uma lógica por trás, porque existe uma coisa na estrutura humana que é a neuroplasticidade, onde você realmente consegue entender que você está ajudando o outro, e aí você consegue realmente avançar nesse sentido. Né? Então, como o integrador deve jogar o jogo, ele deve realmente focar na conexão, né? Relacionamento é um ativo, você tem que tratar esse relacionamento com bastante maestria, né? A vista técnica é extremamente bem conduzida e a presença antes, durante e depois, né? De novo, Wagner, a gente já está falando de coisas que estão conectadas lá na frente, né? Para você ver como é que é o conceito central de tudo que a gente está querendo trazer
ele está ligado realmente no mercado solar, né? De novo, eu estou há muito tempo no mercado solar, fui 9 anos integrador, então, assim, o que eu tento trazer e sempre trago aqui para vocês é realmente uma visão de tudo que eu já vivi, tudo que eu vivo no dia a dia com meus clientes, aí o caso do Wagner também é um deles. Então, esse é o jogo principal. Então, o ponto importante é, o integrador ele não precisa dominar tudo, ele precisa fazer o básico bem feito. Né? Ironicamente, as pontas principais que são relevantes para vocês, gente, são relacionamento, visita técnica, confiança, atendimento, entrega, presença no pós-venda. São esses elementos que são os elementos que mais vão trazer dinheiro para a empresa de vocês. Não tem conversa. É isso aqui que mais vai trazer receita para a empresa de vocês no âmbito de vendas. Não tem nada diferente isso aqui. Se vocês concentrarem a energia de vocês como donos, né, e como visionários em relação a vendas, e garantir que isso aqui aconteça, não precisa ser vocês fazendo propriamente somente, mas que vocês garantam que isso aqui aconteça, a empresa de vocês vai prosperar. Inevitavelmente. Esses são os dados importantes. Então, eu vou falar de novo. Relacionamento, visita técnica, confiança, atendimento, entrega e presença no pós-venda. Porque o que acontece muitas vezes? A gente não tem presença pós-venda. A gente vai lá, faz uma instalação bacana e some. A gente vai lá, faz uma venda bacana e depois não aparece mais. Aí aquela conexão que você teve com o cara, porra, comprou, pô, gostei de você, cara, pô, você é o cara que eu mais tô confiando, eu vou comprar. Cadê aquele cara de novo? Não sei, ele tá em outro lugar. Por que ele tá em outro lugar? Porque ele só se preocupa em vender. Ele tá sempre procurando a próxima venda, a próxima venda, a próxima venda. Só que, na realidade, a próxima venda está dentro daquela venda que ele já fez e aquele relacionamento precisa ser cultivado para ter resultado. Né? Então, o seu lugar mais importante no final das contas, gente, é na venda. Né? O restante vem por consequência. Quanto mais você vende, mais dinheiro vem para a tua empresa e mais você consegue investir nos lugares certos para trazer mais estabilidade, mais processos acontecendo em outras pontas. Né? Então, quando você olha para mais visita técnica bem trabalhada, que é o momento de maior impacto, muitas vezes eu vejo gente fazendo visita técnica só com um cara técnico. Manda um cara técnico para fazer, o cara faz a visita técnica e depois apresenta a proposta final. Mas que loucura é essa, velho? Cadê o momento que você podia estar com o cliente, né, fazendo a parada acontecer, você manda uma outra pessoa que é 100% técnica e não tem traquejo de conversa nenhum, né? E aí a parada não evolui de jeito nenhum. Eu tenho um garoto meu aqui que é assim, cara. Cara, olha, o moleque é bom. Tecnicamente, ele é bom demais. Ele é um ótimo eletricista. Ele executa o trabalho com maestria. Mas se você colocar ele para conversar com o cliente, ele trava. Ele não consegue fluir nada. Se o cliente pergunta, ele responde, entende? Mas se o cliente não pergunta, ele não responde nada. Ele não fala nada. Ele não sabe fazer não amizade. Dá para botar ele para fazer a visita técnica. O técnico da visita é bom, mas para poder fazer a visita pro cliente. Beleza, bota ele lá para levantar a drone e fazer as medições, e quando tem alguém batendo papo com o cliente, tomando um cafezinho. Tem que ser assim, não, nem vou eu mesmo. Essa estratégia é boa, essa estratégia é boa. Mas a conexão com o cliente, né, o vínculo vital, a construção de confiança, né, e o fechamento com valor, porque é consequência, gente. Tá todo mundo preocupado, cara, mas pô, por que eu vou fechar com você? Porque meu equipamento é melhor. Mano, todo mundo tem equipamento bom, velho. Na realidade, os equipamentos, cara, na realidade, eu considero que os equipamentos são os mesmos. Porque a maioria dos meus concorrentes aqui, eles usam os mesmos distribuidores que eu. Exato, não tem diferença, não é no equipamento que você vai ganhar o jogo, entendeu? Não é no detalhezinho, o que você tem de diferencial, né? O que a pessoa vai perceber que, porra, você tem e o outro cara não tem. É exatamente na construção de confiança. É exatamente nisso que você vai ter o valor suficiente para a pessoa tomar a decisão, cara, pô, não, vou fechar com esse cara aqui porque eu confiei nele, porque ele vai estar comigo a longo prazo, porque, porra, eu senti algo diferente. Isso é um ponto muito importante. O cérebro humano, ele tem a tomada de decisão dele, né, ela está cravada dentro do sistema límbico, e o sistema límbico ele é emocional, ele não é racional. Então, a tomada de decisão de compra de qualquer pessoa do mundo, ela nunca é racional, ela sempre é emocional, sem exceção. Então, as pessoas compram com aquilo que mais conecta elas. Né? Ironicamente, eu estou trazendo a narrativa dentro do Círculo do Ouro do Simon Sinek,
que é um autor que eu gosto muito, né? Mas basicamente no vídeo dele, posso mandar depois lá no grupo do Comece pelo Porquê, mas no vídeo dele ele traz exatamente o que as principais marcas do mundo fazem para inspirar valor e conseguir vender muito mais e crescer muito mais rápido do que outras marcas que não fazem essa estratégia. E basicamente a Legal. estratégia está ligada no começar pelo porquê, né? No começar pela essência. Qual que é a essência daquela empresa? A essência da Apple, por exemplo, é vender e fazer a modificação e fazer a inovação do status quo. É nunca aceitar o limite que já existe e sempre procurar o próximo passo. Né? Agora, se ela começa vendendo por aqui. Agora, se ela começasse vendendo, não, eu tenho um celular massa aqui, bonito, não sei o quê. Tá, mas todo mundo tem um celular massa. Tipo, a Samsung tem, a Motorola tem, todo mundo tem um celular legal, mas qual que é o diferencial? Né? No final das contas, hoje, sinceramente, um iPhone e um Samsung, eles estão iguais, pô. Funcionalmente falando, só que mesmo assim o iPhone é mais caro. E mesmo assim o iPhone vende mais. E por quê? É exatamente por isso. Então, esse é o grande ponto. Por isso que a conexão humana é algo vital, né, dentro da venda. Né? Então, o que a gente precisa começar a olhar aqui? Quem tenta fazer tudo perde na força principal. Quem tenta querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, cara, vou criar 300 canais diferentes, vou começar a olhar para cá, olhar para ali, olhar para cá e tentar apertar aqui para lá. Cara, não vai dar certo, você vai ficar maluco, você não vai conseguir executar e não vai ter resultado. Então, o integrador, cara, ele quer fazer tráfego, ele quer fazer prospecção, aí ele começa a pensar em filtro, aí ele vai no CRM, aí ele começa a repescar a base, ele faz visita e fechamento, o cara começa a fazer um pouco de tudo, começa a se embolar em um monte de coisa diferente, toda hora muda estratégia para poder conseguir mais geração de demanda o tempo todo, porque você está toda hora desfocado em relação ao que você tem que fazer, em vez de concentrar no principal foco e objetivo, que é justamente a parte mais nobre do teu jogo. Já estou trazendo aqui a visão de time de jogo, porque tem Copa do Mundo menos de 60 dias, então esse é um ponto importante também. Mas vender bem é o jogo que a gente precisa jogar, né? E se a gente dispersa a nossa energia, o nosso resultado vai ser baixo. Ponto. É simples. Se Romário não ficasse só na banheira esperando a bola chegar, ele voltasse para a zaga para poder ajudar, o que ia acontecer? Muitas vezes, quando tinha uma oportunidade da bola chegar lá na frente, o cara não estava lá. Ele não ia estar lá. Então, ele não ia conseguir fazer o gol. Então, no final das contas, a gente precisa entender que a gente tem que jogar na zona de excelência, né? Então, o ponto principal é o que a gente precisa de fato praticar. Precificação correta, né? Então você precisa de fato saber, cara, como é que precifica um projeto. Na última live eu trouxe, está lá na área de membros, né? Vocês podem acessar no grupo, tem um linkzinho, você consegue entrar na área de membros, não tem dificuldade. Na live 6, passo toda essa informação, inclusive tem material didático explicando todo o processo. Venda com conexão, então você realmente ter conexão com o teu cliente. Aí eu olho para outro ponto importante, que é como a gente faz dinheiro rápido, né? Cara, preciso fazer dinheiro agora, eu tô apertado, eu não sei o que fazer. Cara, repescagem de proposta é o melhor caminho, tá? Repescagem de proposta, gente, nada mais é do que você pegar todos os projetos que você já apresentou proposta e não fechou e trazer para a tua realidade, para o presente e apresentar de novo para esses caras, puxar esses caras de novo numa conversa. Mas não é chegar para o cara e falar, pô, mano, eu tô com um preço diferente aqui, vamos trocar mais ideia? Cara, vai um pouco mais a fundo, entende cada cenário. Se o volume for grande, é mais difícil. Mas entende o que foi aquele cara. Usa uma isca estratégica, por isso tem até uma isquinha ali. O objetivo principal da venda, gente, é você conseguir se conectar de novo. Você só precisa de uma resposta. Só precisa fazer o cara atender o telefone. E aí você troca uma ideia, quebra um gelo, tenta entender o que está acontecendo, pergunta como é que está a conta de luz, e aí você vai conduzindo até você chegar onde você quer. Você não vai chegar falando, e aí, vamos fechar agora? Mano, esse cara não vai nem te responder, ele vai te mandar a merda e vai seguir o jogo. Então não é o caminho, né? Contato direto com o cliente instalado, gente. O Wagner já comentou que vai fazer, mas isso aqui é um pedaço vital. Cara, vocês precisam ter contato com o cliente instalado. Cara, precisa ser você como dono da empresa? Não necessariamente. Idealmente que não, mas depende do tamanho da tua empresa. Se for uma empresa que já está focada em algumas outras coisas e você muitas vezes fechou essa venda, cara, às vezes compensa porque você pode ir lá, fazer contato com esses caras, mostrar que você como empresário está indo lá, está se preocupando com o cliente, isso gera um valor gigantesco,
Inclusive, você pode aproveitar ainda para poder gravar algum tipo de conteúdo. Então, grava um conteúdo, troca ideia com o cara, pega depoimento, aproveita essa oportunidade para fazer isso e pede sempre a incentivação ali do Google Meu Negócio, conversa com o cara explicando que a sua empresa vive de indicações e, cara, a indicação dele também é relevante para você e que você gostaria de ter aquela indicação daquele cara e por aí vai chegando. E o foco principal é realmente focar 100% no resultado, né? E praticar é a melhor coisa com a constância absoluta. É isso aqui que faz diferença para realmente a gente conseguir ter mais caixa sem inventar moda, tá? Então não é para ficar inventando moda o tempo todo, e é para concentrar a energia nesses elementos principais. Pode falar aí, meu querido. Na realidade, essa semana eu já comecei a segurar o máximo possível, cortar algumas coisas, né? Infelizmente, a Exact Forte foi uma delas, tudo numa segurada, né? Porque agora sem o Vinícius aqui, não adianta também o que eu, tipo assim, sem o Vinícius aqui, foi necessário que eu olhasse diferente, né? Então, eu estava um pouco meio, acho que um pouco relapso também, confiando muito, né? E eu vi que, na realidade, a gente fez aquilo e não estava usando. Então, né? Então, eu tenho que focar em quê? Eu tenho que vender, né? Então, eu resolvi focar numa proposta melhor. A proposta nossa agora vai ser um pouco diferente, né? Para que a gente tenha um diferencial também na proposta, porque as propostas que a gente vê aqui é tudo igual, né? E eu não sou igual, a minha empresa trabalha diferente, é nisso que eu luto, entendeu, Guilherme? Eu luto para É que isso minha aí, empresa mas tá certo. seja diferente. Só que aí os caras não vê isso, a pessoa só vê o valor, o dinheiro. Ah, não, esse cara daqui tá cobrando R$ 1.000 mais barato que você. Teve cliente que me bloqueou, porque apareceu uma proposta com R$ 1.000 mais barata do que a minha. E ele ficou ofendido. Depois eu falei assim, cara, mas é completamente diferente. Depois encontrei com ele, né? Eu falei assim, não, já fechei com outro cara e tal. Pô, mas você me bloqueou, você nem. Ele, não, pô, você R$ 1.000 de diferença? Só que é porque ele também não era um cliente normal de energia solar, né? Um cara que quer energia solar, mas nem precisava tanto assim, né? É, Mas então, tipo é, assim, porque os caras não vê a diferença. Então, mas eu preciso ser diferente. Porque é. senão a E minha aí isso forma aí de trabalhar é tá diferente. muito ligado ao pós-venda também, porque isso repercute, tá? Quanto mais bem trabalhado o teu pós-venda é, mais sucesso você tem nas próximas vendas, porque isso gera valor porque ninguém faz bem feito, ou poucos fazem bem feito hoje no mercado solar. Inclusive é uma fonte de O ruim, receita, né? o que eu acho meio ruim dessa questão é que o pós-venda só é mais visto quando o cliente tem algum problema. Hoje eu estava lá no escritório, lá o cliente estava falando um monte, não sei o quê, que o sistema dele estava desligado, que só injetou 117 quilowatts. Eu falei, você está aí na sua casa? Eu estou indo aí agora. Entrei no carro e fui lá. Cheguei lá, estava faltando uma fase na rede. Por isso o sistema dele estava desligado. Fui lá no relógio dele, o cara que foi medir a energia dele mediu errado. Era 1.117, ele botou 117. Então eu falei, aqui, tá vendo? Aí ele, não, Wagner, pô, cara, obrigado, desculpa aí pro jeito que eu falei com você, não sei o quê. Só que eu vou lá, entende? Apesar de ser um momento que ele tá chateado, mas eu vou lá. Então, as outras empresas, quando o cara fica chateado, normalmente eles são bloqueados, né? Eu não, eu vou lá. Só que o ruim é porque é complicado, né? É complicado. Mas é isso. A questão quando você olha para pós-venda como geração de receita contínua, Wagner, existe uma É, diferença fundamental, né? Se você, desde o momento inicial, você já educa o teu cliente como um investidor de energia solar, ele sabe que todo investimento precisa de quê? Manutenção, é. né? Toda coisa que um carro, você tem que lavar, né? Um investimento, por exemplo, num banco, num fundo de investimento grande ou numa ação, cara, você tem que pagar corretagem, você tem que ter uma corretora de segurança, você precisa de Taxa de recursos, você tem coisas administração. envolvidas, administração, então tem uma série de coisas que estão acontecendo. Faz parte do processo para poder cuidar do patrimônio do cara. Então, quando a tua É. venda ela já é focada em investimento, já é focada em retorno financeiro, no momento que você está fechando a venda, inclusive, o cara já sabe que ele vai ter que pagar constantemente por limpeza e manutenção
para ter a maior performance possível do investimento dele. Só tem benefício, cara, não tem nada ruim. Ah, mas eu tô aqui para poder fazer limpeza e manutenção, fica tanto. E mesmo assim, se eu te cobro tanto, você tem mais retorno, porque se você não fizer, você gera menos dinheiro. Então não vale a pena não fazer. Então a grande questão é virar essa chave. É você entender que o pós-venda, o depois da venda, ele está ali para te trazer retorno financeiro. Primeiro você ganha o fluxo de caixa de uma venda de energia solar primeiro você faz a venda, aí depois você começa do zero de novo. Todos os anos você vai ganhando com esse cara, só que vai chegar num ponto onde você consegue gerar com pós-venda o mesmo que você gerou com essa venda, só que foi ao longo de vários anos. E você continua gerando. Então, no final das contas... Você me deu uma ideia aqui legal. Se você olha para o ciclo de vida do cliente durante 25 anos, a parte inicial da venda, ela é um pedaço que dá cerca, se não me engano, de 10% a 15% do valor que você pode ganhar com esse cara em 25 anos. Você me deu uma ideia aqui muito legal. A venda é só um pedaço. Guilherme. Porque como a minha empresa, a gente tem manutenção, né? A gente tem plano de manutenção, OIM e tal. E o que acontece é o seguinte: no primeiro ano, o cara pode perder 10% da produção dele. E 10%, isso no primeiro ano, né? Na verdade, no primeiro ano ele pode perder até 120%, porque se você contar como 12 meses, 10% perdido em cada mês, 120 vezes 12 dá 120%, né? Da capacidade de produção dele. Porque 10% daria 100%, correto? Em 10 meses. Entendi. Em 12 meses dá 120% da capacidade de produção. E isso no primeiro ano, né? Porque isso vai aumentando. Eu já peguei cliente, depois eu vou até te botar a foto no grupo do estado que estava a placa do cara. Mas é isso, a questão é que se esse cara tivesse tomado a decisão de ter, por exemplo, uma limpeza, geralmente a galera vende uma limpeza por ano, né? Que é o que fecha a conta. Bota uma limpeza por ano, divide isso em 12 vezes, cobra com uma mensalidade baratinha do cara, o cara não sente, você não sente, na hora você entrega a manutenção pro cara. A gente, por exemplo, no Conexão Solar aqui, a gente pegou um projeto recente que, em vez da gente procurar clientes que não têm solar, a gente está procurando clientes que têm solar. Né? Eu estou procurando clientes órfãos de energia solar que precisam de operação e manutenção. Porque, no final das contas, gente, todo mundo vai precisar. Todo mundo vai precisar. Todo mundo que está na energia solar vai precisar. Não tem conversa. Só que a questão é que se você se posiciona primeiro, você começa a gerar receita primeiro. Primeiro você consegue pagar pessoas para poder fazer esse processo acontecer. Esse produto dá lucro e dá dinheiro e ele pode chegar num ponto, literalmente, de começar a cobrir o que você tem de custo operacional, simplesmente somente de operação e manutenção. Né? Dá uma olhada no grupo ali para você ver o estado dessa placa, cara. Chega a estar mofada. Então, Guilherme, isso, cara, é uma coisa que quando chega a prioridade para mim é venda, entende? De sistema solar. Mas se eu abrir assim para fazer manutenção, cara, eu não tenho tempo. A minha equipe é pequena. Exato. Entende? Tem que ter prioridade, isso é um fato. Então, agora no momento eu estou priorizando o cliente grande. Ela é própria? Minha equipe é própria. E ela já está sempre abarrotada, né? É isso aí. A gente tem, tipo assim, agora, por exemplo, e eu trabalho também com elétrica, né? Porque quando eu vou fazer um serviço numa casa de um cliente, a gente trabalha tudo dentro das normas. Entende? Então, quando o cliente vê lá aquele quadro de distribuição dele, que era uma zona, que quando a gente botou a mão, não era nem responsabilidade nossa, mas a gente botou a mão, a gente deixou dentro do padrão, assim, para foto, ele falou assim, pô, cara, faz aquilo ali para mim também. Entende? A gente está agora, vamos começar essa semana, um projeto numa ilha com 5 casas do cara. A gente fez o solar dele, fizemos um sistema, ele já tinha um sistema híbrido lá. Nós fomos lá, refizemos, aquilo não deu certo, eu vendi um outro sistema para ele híbrido, instalamos, ele falou assim, caraca, Wagner, que diferença. Putz, grilo, faz para mim isso aqui, ó. Você não quer, faz o orçamento disso aqui para mim. Eu falei, cara, meu preço é diferente. Não tem como você me comparar com o eletricista seu Zé e o filho dele. Ele, não, Wagner, eu quero fazer com você. Eu falei, não, beleza. Então, se você quer fazer comigo, é diferente. Não é preço, é valor. Aí peguei o engenheiro, coloquei o engenheiro lá e tal. Agora, ele está fazendo tudo com a gente, né? Então,
a minha equipe, do modo geral, a gente é muito ocupada. Aí, tipo assim, às vezes aparece a oportunidade, mas aí eu não pego um sistema com 10 painéis, eu quero pegar um com 50, porque aí eu faço um plano de manutenção para ele que vale mais a pena para mim do que eu parar a minha equipe para ir lá ganhar R$ 300, entende? Exato, exato. Mas É vambora, isso aí. vambora. É isso aí. É um O mercado que jogo tá é aí esse. pra gente mesmo. O jogo é esse. Então, a gente vai trazer 4 práticas para vocês aqui, tá? A prática número 1 é sobre não errar no preço, né? Então, quem erra no preço já perde dinheiro muitas vezes sem perceber. Então, cara, tu vai lá e gera uma precificação e acredita que tua margem de lucro é de 35%. Será? É uma piada do Instagram aí. Será que é isso mesmo? Então, a gente tem necessidade de realmente entender como é que funciona a precificação e poder olhar para o dado real do que está acontecendo. Então, se você está precificando errado, você acha que tem muita margem e tem pouca. Então, a precificação, ela é fundamental, né? Então, aqui a gente olha para faturar sem gerar caixa, ou seja, você começa a notar que está tendo problema quando você vende, mas não sobra caixa. Você começa a notar quando trabalha e não cresce, ou quando você aceita projeto ruim por ansiedade, ou seja, cara, pô, eu tô precisando fechar projeto de qualquer jeito, vou abaixar o preço. Só que muitas vezes abaixar o preço sem fazer a conta certa pode fazer com que você esteja jogando dinheiro fora, literalmente pagando para trabalhar. Então era melhor nem ter fechado o negócio. Eu participei de um trabalho de projeto de venda de consultorias, né, no ano passado. E, cara, a gente pegou um caso lá que o cara ele tinha um custo operacional para fazer a entrega que o cara da consultoria precisava ficar na consultoria pelo menos 8 meses, né? E o contrato dele era de 12 meses. E muita gente nesse meio do caminho, pagando a mensalidade, parava de pagar. Moral da história, a média de custo para ter payback na venda era de 8 meses, e as pessoas ficavam 4 a 5 meses na operação dele. Então, toda a venda que ele fazia dava prejuízo, não dava lucro. E ele achava que ia dar lucro. Então, quando a gente não para fazer a conta real do que está acontecendo, muitas vezes a gente está colocando prejuízo para dentro sem perceber. Porque não é só simplesmente fazer a tabelinha do projeto, é olhar tudo, né, como um todo. Então, sem preço certo, qualquer crescimento fica torto. Então, precisa olhar para a margem, precisa olhar para a margem de contribuição, precisa olhar para a caixa para realmente conseguir desenvolver o nosso projeto. Na live da semana passada, a gente trouxe isso aí de precificação. Vale muito a pena aí dar uma olhada ali para entender como que se desenvolve efetivamente a precificação de um projeto. Né? Depois você me mostra como é que faz para poder acessar isso com calma. Pode deixar, eu vou, no finalzinho eu trago aqui a visão para vocês. Né? Tá? Lead bom sem Só, condução boa, pode falar. cara, eu me pergunto sobre o que você está falando, eu me pergunto como é que eu recebo muita proposta de um valor absurdo. Por exemplo, uma proposta minha de 20 mil, por exemplo, eu recebo ela de 15, de uns caras que não estão nem perto, que até para o cara vir para cá, ele vai gastar muito, entende? É O isso cara aí, tá, esse tipo cara, assim, esse cara tá o virando cara tá a prejuízo, 100 sabe? quilômetros da minha casa, da minha região. E vem para cá com um projeto que eu coloco uma margem de 100% sobre o material, não é de lucro, é sobre o material, entende? O material solar, porque tem outros materiais que a gente compra, você como engenheiro elétrico sabe disso, Sim, sim. né? Tipo assim, eu coloco essa margem de 100% e às vezes eu gostaria de colocar pelo menos 120, porque aí eu vou ter um lucro realmente, né? E esses caras colocam, cara, 50% de margem em cima do material e parece que eles vêm só para destruir a possibilidade da gente Vender, fazer né? vencer, entende? Como é que esses caras sobrevivem no mercado, cara? Mas é isso, cara. Tipo assim, e eu já peguei muito cliente desse gênero, inclusive teve até um caso recente aí de um cliente que tava pé da vida ali com esse negócio de precificação para lá e para cá. Eu acho que
o preço dele dos outros concorrentes do negócio era tipo 40, 38 mil, 36 mil, e tinha um cara vendendo a 28, tipo, 10 mil reais abaixo. Aí eu peguei, liguei pro cara, eu liguei pro cliente, né? Conversei com o cliente e tal. Eu falei, pô, mas qual que é o teu carro? Ele falou, não, meu carro é um Honda. Aí eu falei, porra, maneiro, o teu carro é um Honda. Você compraria qualquer outra marca? Cara, pô, não compraria não, porque Honda é o melhor. Pois é, né? Engraçado, porque geralmente quando a gente pensa em longevidade, né? A gente pensa em qualidade, pensa em confiabilidade, você pensa em Honda. Então, por que você vai tomar a decisão do teu investimento com energia solar só baseado no preço? Né? Você compraria um carro somente baseado no preço? Cara, não. Pois é. Então, você não tem que fazer isso. É porque não é um senso comum. Quando você bota a visão do cara dentro de uma coisa que está na realidade dele, fica mais fácil entender. Mas na cabeça dele, ele está entendendo que é tudo igual, ele está entendendo que é tudo serviço, é tudo. Ah, todo mundo faz a mesma coisa. Então é óbvio que ele vai querer mais barato. Só que quando ele começa a entender o que está envolvido, cara, é muito mais complexo que isso. Muito mais complexo. Vou dizer, cara, é tão complexo ou até mais complexo comprar um carro, porque o carro daqui a 2 anos você vai vender, daqui a um ano você vai vender. Enfim, vai estar sempre reciclando e vendendo para o próximo, né? Enquanto energia solar, não, tu vai botar no seu telhado e vai durar 25 anos, 30 anos. Verdade. Então, a gente precisa olhar para isso. Né? A prática 2 é lead bom sem condução boa, não fecha negócio. Então, você pode ter o melhor lead possível, você pode ter a melhor oportunidade possível na tua mão, você pode ter literalmente gente pegando para você, fazendo prospecção, fazendo todas as etapas para você, te entregando a visita pronta na mão, e mesmo assim você não saber conduzir esse cara, ele não fechar com você. Pode acontecer. E acontece com uma certa frequência. Né? Então, olhando para isso de novo e lembrando o que eu trouxe lá atrás, ouvir mais, entender o contexto, simplificar a decisão e realmente defender o valor com segurança são pontos vitais, porque a gente precisa dar espaço para o cliente falar. Então, não adianta você querer falar mais, o cara tem que se sentir bem. E existe uma estratégia da neurolinguística, e aqui eu estou olhando estratégia de vendas, né? Uma das estratégias da neurolinguística fala de a melhor voz que a pessoa gosta de ouvir é a própria voz. Então, quanto mais a pessoa ouve a própria voz dela, mais ela tá massageando o ego dela, mais ela tá ali, cara, pô, legal. Beleza, eu tô sentindo aqui, o cara tá me ouvindo, o cara tá me ouvindo. Tipo, pô, esse cara se importa comigo. E aí você tá ali, tá entendendo o contexto do cara. Né? Você lê a situação do cara, né, para poder conseguir conduzir todo o processo ali antes de apresentar a tua solução. Quando você apresentar a tua solução, ela ser o mais simples possível, tá? Então, de novo, não é pegada de engenheiro doidão tentando entregar todos os detalhes possíveis e explicar que a bitola do cabo tem que ser de 16 milímetros, porque 16 milímetros vai esquentar menos, e aí parará, barará, barará, não sei o que. Não é essa conta que vai fazer. Simplifica o processo, deixa mais básico. Né? Então, quanto mais básico você for, mais direcionado na dor do cara você for, e mais assertivo você for para conduzir o caminho desse cliente ao fechamento, você consegue sustentar o preço que você tem, né, sem entrar cedo demais num preço ou numa guerra de desconto. Né? É o grande caminho que a gente precisa seguir. Então, conduzir bem a tua venda é isso aqui, literalmente ouvir, entender contexto, simplificar a decisão do cara e defender valor com segurança. Né? Tudo isso é fundamental, porque quando você ouve, você entende o que é importante para o cara. Quando você entende o que é importante para o cara, você começa a conduzir a tua narrativa baseada no que é importante para ele. Sabe por quê, gente? Quando a parada não é importante para vocês não ouvem. Essa é a grande verdade. Todo mundo é assim. Todo mundo é assim. Você está conversando com alguém, se o negócio não for relevante para você, você não vai nem prestar atenção. Porque não é o objetivo. Não é interessante para você, não vai virar nada para você. Então você tem que falar coisas que são importantes para o cara. Por isso você precisa ouvir antes. Tática número 3, tá? Tem dinheiro parado na mesa. Então, trouxe lá atrás, agora eu vou trazer um pouco no processo, na vírgula aqui. Então, esse dinheiro na mesa, gente, é o dinheiro que dá para ganhar amanhã. Tá? Vocês podem chegar amanhã, de manhã, podem sair daqui, fazer a lista de clientes que vocês têm, começar a resolver essa parada amanhã e fazer dinheiro amanhã.
Então, propostas antigas, orçamentos enviados que nunca tiveram resposta definitiva. Então, se você tem um orçamento antigo, que você já apresentou, e você não tem noção se esse cara já fechou com outro ou não, e era um cara que tinha potencial de fechar, cara, resgata esse cara. Entende o que aconteceu com ele. Eu já cansei de ouvir gente no mercado solar que fala, não, mas cliente não volta. Não, o cliente ou fecha na hora ou não fecha. Cara, eu concordo com vocês que não adianta você ficar remoendo um cliente para fechar negócio. Mas também não adianta você apresentar uma proposta para um cara e nunca mais falar com ele de novo. Você pagou por esse cara, você gastou tempo com esse cara, você gastou energia com esse cara, você já botou dinheiro para rodar, para poder trazer esse cara do tráfego ou de qualquer lugar que foi. O que você tem que fazer agora? Converter esse cara, ou pelo menos ele chegar para você e falar: não, já fechei com outro. Se ele tinha potencial para fazer, gente, mais cedo ou mais tarde ele vai fazer. Então você não pode deixar esse cara na mesa. E aí entra muita questão de CRM, muita organização, para que você tenha fluidez de fazer isso com uma certa frequência, né? Pegar clientes antigos, repescar e retrazer e refiltrar e seguir todo esse processo avançado. Os contatos mornos, né, obviamente, são os contatos que, por algum motivo, demonstraram interesse, mas esfriaram, e a gente precisa retomar contato com esses caras de tempos em tempos para tentar fazer negócio. São os parecidos ali com as propostas antigas, mas esses são os mais próximos, mais atuais, né? Quando a gente fala de propostas antigas, eu estou olhando para um tempo e uma distância maior. Quando você junta esses dois cenários, você primeiro prioriza quem está aqui do lado, depois você vai afastando esse tempo, mas sempre procura contato com o máximo de pessoas que você puder, porque quanto maior for a boca do teu funil, quando for a tampa do teu funil aqui em cima, maior vai ser o seu resultado lá embaixo, tá? Vendas fora de timing, né? Então foram oportunidades que não fecharam naquele momento e também podem fechar, tá? E as oportunidades reativáveis, né? Nem toda venda perdida estava morta. Então todo esse conceito, né, são vendas efetivas com priorização clara, você consegue gerar mais resultado, e repescagem é um dos caminhos mais rápidos, literalmente, para poder reacender oportunidades e fechar negócios, tá? Então, é a prática número 3. E a prática número 4, né, nossa última prática aí, é cliente instalado é ativo, né, não encerramento. Então, quando você entende isso, a gente precisa trazer um ciclo virtuoso e saudável desse cliente, né? Vamos começar, por exemplo, ali através da performance, né? Então, se você acompanha os resultados do sistema instalado, você faz a limpeza preventiva para poder garantir o valor que você está gerando desse cara, você monitora de forma contínua a vida desse cliente, o ciclo desse cara, você mostra retorno financeiro para ele de forma contínua, traz relacionamento e transforma esse cliente em motor de negócio. Porque esse cara, ao mesmo tempo que ele está botando dinheiro no teu bolso através do monitoramento, o que ele está fazendo? Te indicando novas oportunidades, e essas novas oportunidades estão indicando novas oportunidades e virando monitoramento também. Então, você está sempre criando novos clientes que pagam receitas recorrentes mensais, tá? Fora as indicações que são motor propulsor geral. Moral da história, o pós-venda, ele é muitas vezes negligenciado pelas empresas, mas é um ponto de alavancagem de receita extremamente interessante, extremamente lucrativo, e ele pode ser facilmente trabalhado, não é muito difícil trabalhar ele, existem grandes empresas aí que fazem trabalhos de monitoramento e ajudam, inclusive, já com inteligência artificial também. A SolarView está empenhada nessa missão, né, e aconselho aí qualquer um, fazendo propaganda de graça aqui, não tem problema nenhum, gosto muito dos caras. A SolarView realmente é uma empresa que trabalha muito bem esse processo de monitoramento, né, e toda a avaliação desse cliente a longo prazo. Então, quando você vende bem e acompanha bem, né, você ganha. Então, seu nome passa a ter mais reputação, né, e reconhecimento no mercado, você passa a ter mais confiança com a autoridade que sustenta o teu preço, você passa a ser mais lembrado também, né, sempre que surge qualquer nova oportunidade, você está sempre ali aparecendo, né? E aí eu estou falando aqui da parte do pós-venda, tá, gente? Quando você trabalha pós-venda, sempre aparecendo para esse cara. O que acontece? Muitas vezes as pessoas não indicam porque não lembram de você. Só que se você aparece o tempo todo, você está sempre sendo lembrado. Inclusive, digo mais, se essa pessoa te segue no Instagram e você tem uma rotina de postagem no Instagram contínua, postagem de clientes, marcar arroba, o cara repostar, você está toda hora trazendo esse volume de processos
na rede social, que é algo conhecido por todo mundo, maior é a chance das pessoas da tua região saberem de você, verem você com alguma diferenciação e realmente entender que teu preço é mais alto que o dos outros e não ter problema com isso, né? Então, tudo isso traz, né, mais força para vocês. Recorrência, né? O cliente volta e também indica, e novas oportunidades contínuas, né? Então, você não cresce só pela venda do mês, mas cresce porque vai ficando forte no mercado. E esse é o grande jogo do mercado solar, é ficar forte o tempo todo. Se a gente não começa a olhar para isso, o que, que acontece? A gente vai sempre ficando ali mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, e aí passa 1, 2, 3, 4 anos no mercado, você não construiu história, você só empurrou para frente, né, coisas que não trazem resultado efetivo. Então, foca no que você tem que focar, né? Foca na conexão efetiva com os clientes, foca em gerar resultado contínuo e foque, de fato, nas suas vendas, na geração de receita, tá? Como que a Exact pode ajudar vocês a literalmente capilarizar a demanda melhor? Gente, se o objetivo de vocês é concentrar a energia de vocês em vendas, concentre a energia de vocês em vendas. Deixe as outras empresas paralelas ajudarem vocês no que vocês não precisam dominar. Vocês não precisam dominar tráfego pago, né? Eu vejo o integrador, às vezes o cara pega, ele faz o tráfego pago sozinho, aí ele bota a inteligência artificial para fazer, ele vai tentando fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, acaba não conseguindo fazer nada bem, não sabe o que está acontecendo, não está gerando receita e fica achando que está tudo certo. E aí ele fica sempre naquele lenga-lenga ali, achando que ele está economizando um monte, no final das contas ele está deixando de ganhar dinheiro porque ele não está focado no que mais importa, que é botar dinheiro para dentro do caixa dele. Moral da história, o que a Exact Force faz hoje? Ela consegue te entregar mais consistência, menos curioso, mais projetos melhores, olhando para menos filtro, menos leads frios e mais contas altas no bolso de vocês. O que a Exact Force hoje faz, né, com o maior volume possível, né? Hoje é nosso carro-chefe. Vou trazer aqui uma realidade para vocês, só para vocês poderem, de fato, entender aqui, por exemplo, um caso específico, né, do Conexão Solar. Então, aqui, Conexão Solar, por exemplo, de um cliente nosso, tem 30 dias de projeto, um pouquinho menos, na verdade, né, ele já finalizou o ciclo dele, o ciclo dele foi de 15 mil kWh, acabou entregando 20 mil para ele, mas é uma referência interessante. Agora ele recebeu 7 oportunidades, um ticket médio de 2.900 kWh, recebeu um total estimado de funil de 400 mil reais, né, um ticket médio estimado aqui de 58 mil reais, e aquele ainda não, ele teve uma venda hoje, mas ele ainda não deu ganho. Então, eu não consigo saber qual foi a venda aqui para poder trazer o ciclo médio atualizado. Mas a venda mais antiga que ele tem aqui é de 13 dias. Então, ele conseguiu fechar a venda com basicamente 12, 13 dias aqui, se foi uma dessas daqui que estão aqui embaixo. Então, ele recebeu nessas datas aqui, né? Quilowatt-hora foi esse, ó, 10 mil, 2.500, 2.500, 2.000, 1.600, 1.700. Então, tiveram umas contas mais baixinhas, mas a maioria foi alta. Isso aqui foi só um ciclo dele. Isso via prospecção, tá? Aqui eu não estou falando de tráfego pago. Né? Aqui eu estou falando de trabalho de prospecção, que é o Conexão Solar, que é literalmente desde a estratégia até a visita técnica marcada para vocês, sem depender de SDR, sem depender de estratégia, de ligação, de comunicação com lead frio. A gente pega e faz todo o processo para vocês. Monta a lista, higieniza a lista, faz ligação em massa, bota a pessoa para poder ligar, nutrir, qualificar e marcar a visita na mão de vocês, tudo dentro do Conexão Solar. Esse aqui é um exemplo que deu muito certo, a gente mandou outros exemplos já no grupo lá, mas aqui também é um exemplo que tá ficando bem legal nos últimos 30 dias aí, achei importante trazer para vocês. Olhando para o que o Wagner pediu, deixa eu só abrir aqui o nosso site, tá? Wagner, lá no WhatsApp, deixa eu voltar aqui para o WhatsApp. Voltar aqui para o WhatsApp. Aqui no WhatsApp, na descrição do grupo, né, tem aqui a área de membros e materiais, né? Só clicar nesse link que está aqui. Eu vou mandar ele no grupo aqui para facilitar, né? Que aí fica mais fácil ainda. Mas basicamente é só clicar aqui. Opa, deixa eu gravar aqui. Só clicar nele, ele já vai acessar aqui
No meu caso, ele vai acessar a área de membros direto. No caso de vocês, vai pedir para vocês fazerem um preenchimento básico para poder criar um login, né? Mas basicamente vocês já vão acessar direto a comunidade no site aqui, clicar aqui no MAC, aqui na lateral, membro MAC, clicou aqui, você já cai na área de membros. O que, que a área de membros tem? Todo o material completo, né? Desde a live 1, o checklist anticurioso, e aí tem todo o material aqui de todas as lives que teve, especificamente falando aqui, ó, né, como enxergar lucro e ter resultado de empresa parruda, e aqui olhando o lucro como prioridade, tá aqui a live 6, material de apoio, aqui tem todo o processo de precificação, ó, como transformar precificação, margem e custos em meta real de faturamento, tá? Então, você pegar esse material aqui, é um material completo, né? Vou trazer ele aqui para vocês poderem enxergar melhor, mas é um material completo, onde a gente traz toda a narrativa, explica no detalhe de como fazer a precificação, trouxe um caso real aqui, exemplo real, para poder fazer essa análise e trazer para vocês todos os detalhes. Maravilha? Maravilha, maravilha, E aí, Guilherme. para a gente Depois poder... acho que precisa colocar a Deise e o Vinícius, eu não sei se eles estão nesse grupo de Anticurioso. O grupo ele é aberto, vocês podem colocar a gente aqui e também acho que vocês conseguem compartilhar o link do grupo. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, o grupo é aberto, maravilha. Vocês conseguem adicionar a gente, e eu acredito que vocês conseguem também copiar o link do grupo aqui na lateral, mas eu vou mandar para vocês aqui também, e aí já fica aí o link. Só clicar nesse grupo, nesse link aí que vocês conseguem compartilhar, tá? Show. Moral da história, para a gente poder caminhar para o final aqui, o círculo completo. Então, por quê, como e o quê? Essa é a ordem que vocês precisam trabalhar, né? E essa foi a ordem que eu apresentei essa live de hoje, focada em por que a gente precisa fazer. Pouca demanda, demanda ruim e falta de foco fazem o integrador trabalhar muito e crescer pouco. Esse é o motivo principal do porquê a gente conversou sobre isso hoje. Como? Focando em conexão, como é que você vai resolver esse problema, né? Focando em conexão, relacionamento, visita técnica, confiança e boa condução comercial. E o que você vai precisar fazer? Praticar a precificação certa, vender com conexão, fazer repescagem, fazer contato com clientes instalados e focar no que mais gera resultado para a sua empresa. Enquanto você foca literalmente só no que você pode fazer bem feito, caso você tenha interesse, obviamente, né, pode deixar a Exact Force conduzir e estruturar o restante para você e gerar propostas e visitas técnicas constantemente, sem precisar se preocupar com pré-venda, com contratação de gente nova, com... Eu fico brincando porque eu passei muito por isso, mas com pré-vendedor que falta trabalho durante dias porque qualquer coisa está acontecendo, né? A gente sabe como é que é muito difícil contratar gente hoje, né? E então tudo isso soma negativamente para o negócio, enquanto aqui você vai sempre ter demanda garantida, comprovada e todos os meses dentro da tua operação. Então, se para vocês faz sentido isso, né, faz sentido literalmente fugir de curioso, fugir de lead frio, não precisar prospectar e ter leads ali com um ticket médio na casa de R$ 58 mil por mês, como foi o caso aqui desse cliente, né, caso real, né, do cliente desse mês agora, né, pode falar com a gente, né, pode me chamar ali no grupo, que a gente troca uma figurinha e tenta entender como que a gente pode ajudar você melhor. Maravilha, feito isso, obrigado mais uma vez. Sabedoria é ouvir, praticar e crescer focando no lugar certo, tá? Então, levem para casa, pratiquem amanhã, concentrem a energia de vocês e busquem focar no que mais dá dinheiro para a empresa de vocês, né? Que é se concentrar na venda, na conexão e gerar dinheiro. Maravilha? Maravilha, Guilherme, maravilha. Show Obrigadão, de tá? bola, show de bola. Wagner, Depois, prazerzaço, essa troca de ideia foi boa. legal. Depois já vamos ver se amanhã amanhã na parte da manhã até umas 11 horas eu tô no escritório. Mas eu queria ver com você para a gente dar uma alinhada sobre essa propaganda e tal, na Pode verdade, deixar, para a pode gente deixar. conversar um pouco sobre essa didática da IA, né, e tal. Maravilha, pode ficar tranquilo. Tá Amanhã a gente bom? Se passa eu essa puder visão aí levar um para pouquinho. vocês.
Tamo junto. Valeu, brigadão aí mais uma vez. Adelmo, brigadaço, tamo junto. Renato, Júlio, valeu demais, um abraço. Vou botar para parar de gravar aqui e fechou.